Boa noite a todos aí de Piracicaba, região. Sintam-se abraçados, nosso amigo Juca, Luciana, Dilson, por essa oportunidade que nos dá de nós podermos estar aqui fazendo uma pequena explanação do Evangelho de Jesus. Nesse momento de pandemia, onde nós nos encontramos confinados em nossos lares e alguns até sem saber o que fazer, como fazer. Temos uma recomendação da espiritualidade para que nós busquemos a nossa reforma. E não é possível que nós cheguemos a um estágio de evolução se não nos conhecermos a nós mesmos. Gosto muito desta frase que na Grécia Antiga havia o templo de Delfos, e rezam-se as tradições gregas que 7 sábios escreveram 2 frases no oráculo de Delfos. E a primeira frase é: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-te a ti mesmo parece um pouco difícil e nos assusta, até porque você faz um mergulho para dentro de você, você se auto-observa e de repente você vê inúmeras personalidades e você tem que travar um grande combate dentro de você. Matar o homem velho para a reconstrução de um homem novo não é fácil. Mas é possível, tudo é possível quando realmente você deseja. Então nós precisamos começar a se conhecer. Estamos tendo a oportunidade de convivência mais próxima com nossos familiares, talvez coisas que nós não tínhamos antes de vir essa pandemia em todo o nosso globo terrestre, e estamos aí confinados dentro de nossas casas. Então seria a oportunidade única de reaproximação, de fazer alguns evangelhos juntos, de conversar, de autoconhecer, de contar experiência para os filhos, aonde você chegou, como você chegou. Nossos filhos muitas vezes têm que saber o que nós passamos, como passamos. De repente eles veem nós como simples pessoas, mas não sabem quem somos, o que somos, por que somos. O que passamos para chegar onde chegamos. Então é muito importante eu conhecer a ti mesmo. E eles vão perceber, e nós também vamos perceber, que não é fácil a nossa jornada. É um grande desafio. Temos também nessa segunda frase, nada é em excesso. E nós temos observado um grande sofrimento da massa humana pelos excessos. Nós criamos excessos de necessidades que não há, que não precisamos. Dificilmente nós olhamos hoje numa casa e não tem 2 ou 3 carros na garagem. Entramos dentro de uma casa e não tem 3 TV, cada quarto um aparelho de TV e a família toda separada. E eu defendo, e alguns confrades nossos dizem que nós deveríamos ter só uma TV na casa, para que pelo menos reuníssemos para um mesmo propósito. Então esta frase que faz nós refletirmos no conhecer a nós mesmos é para nós buscarmos o nosso autoconhecimento. Não ter medo de olhar para dentro de você e falar: estou falhando, não estou conseguindo perdoar, tenho dificuldade em diluir uma mágoa, um ressentimento. Eu preciso, porque isso está me sufocando. Estou com dificuldade de convivência dentro da minha casa, mas por quê? Eu não suporto mais meus filhos, aqueles barulhos. Mas os professores têm que suportar. Não são filhos deles, são nossos. Esquecemos então que nós somos progenitores, educadores, e temos uma grande responsabilidade colocada em nossas mãos. Nossos filhos são pérolas que Deus colocou em nossas mãos. E um dia Ele pede de volta e você vai ter que devolver com a mesma qualidade ou melhor. Então nós precisamos entender que para buscar o nosso autoequilíbrio, que se faz importantíssimo, nós precisamos ter e ver
com os valores materiais. Teria a ver com os valores materiais, nosso autoequilíbrio? Sim, nós precisamos entender que nós precisamos da sustentação dos valores, nós precisamos estar numa situação financeira razoável, porque senão não temos equilíbrio espiritualmente para trabalhar. E os espíritos sabem disto. Mas, como nós falamos anteriormente, vivemos um momento de transição. Agora, os valores materiais da matéria, como é que faz? Será que os graves problemas do nosso corpo físico, que nós estamos passando, psíquico, são falta decorrente de algum agente externo? Esse agente externo que nós estamos falando, vamos dizer assim, o equilíbrio do ser pensante, a ausência. Será que não está em nós um vazio existencial dentro de nós? Será que nós não estamos esquecendo do principal, que é Jesus? Dizemos nos espíritas, dizemos nos cristãos, mas parece que às vezes não trouxemos o espiritismo nem o Cristo para dentro de nós. Estamos aí como um rótulo, né? Não temos profundidade. E qualquer vendaval da vida, qualquer terremoto vai abalar e essa árvore vai tombar. Então nós precisamos entender que nós precisamos de resistência, precisamos de raízes. E a raiz, uma árvore que ela se enraiza, não é uma árvore que ela é regada todos os dias, porque força-se para que as raízes vá se aprofundando cada vez mais em busca da umidade para se autoalimentar-se, para auto-sobreviver. E com isso o que ocorre? Ela cria raízes, fortalecimento, e nem qualquer vendaval que vai derrubar. Imaginamos então que muitas vezes numa enfermidade, um desconforto, um vendaval da vida de qualquer natureza, ela vai nos fortalecer naquilo que nós precisamos. Consultando o Dr. Joaquim Murtinho, ele diz que a saúde do corpo, que tanto nós corremos atrás, ela é o reflexo da harmonia espiritual. Mas nós percebemos que nós vamos às casas espíritas, vamos buscar o passe, às vezes somos até os trabalhadores da casa, mas nós não temos profundidade, nós somos até eficientes dentro de uma causa, mas não somos eficazes. Quer dizer, nós estamos envolvidos, mas não estamos comprometidos com a causa do Cristo. Veja bem o que o Cristo depositou em nossas mãos. O que está em nossas mãos é o Evangelho de Jesus, não é nosso. Precisamos dar e ter responsabilidade com relação a isto. Então, nós falamos que quando a nossa alma realmente se encontra tranquila, quando ela está em paz, o veículo que obedece, que é o corpo físico, também está em paz. Se o só pensamento estiver em desarmonia, todo o nosso corpo físico se desarmoniza. E é tão simples buscar Jesus. E mais, nós precisamos pensar que a vida, aquilo que nós buscamos incessantemente, que são os valores imediatos, é só para a sobrevivência do corpo. Embora precisamos cuidar do corpo físico como se fôssemos viver eternamente, mas cuidar da alma como se fôssemos retornar à pátria espiritual, à nossa verdadeira morada, amanhã. Então, o nosso veículo, que é o nosso corpo físico, vai sempre obedecer aquilo que você é, que você sente, que você pensa. Se você está em harmonia, todo o seu corpo físico está em harmonia. Mesmo que você esteja com enfermidades, passando por um período de enfermidade física ou mesmo psíquica, se você estiver em paz, estiver buscando Cristo, trabalhando numa causa, você vai estar em paz. Porque a causa, o bem-estar, não é só o bem-estar físico. Há pessoas muito felizes e elas estão enfermas. Há pessoas muito tristes e elas estão com saúde. Então, quando a nossa alma, ela realmente se encontra em paz, o veículo que obedece também está em paz, que é o corpo. Mas o que é uma alma tranquila, uma alma em paz? É a nossa mente. Está aflita, ela despende o quê?
raios de energias, no mesmo padrão. Se nós estamos com as nossas mentes tranquilas e serenas, vamos despender os mesmos raios de paz, de harmonia, de serenidade. E todo mundo vai querer estar perto de você. Mas se você está despendendo raios de aflições, de agonia, de desespero, de medo, ninguém quer ficar perto de você. Naturalmente, estaremos gerando um campo de energia de negatividade, e ela vai se dar com certeza no corpo físico. Desordenará e se precipitará sobre nossos órgãos. Então o nosso ser pensante é a nossa alma que comanda tudo, e com consequências deploráveis ela vai se dar nas nossas funções orgânicas. Mas aí eu pergunto aos senhores e às senhoras: vocês têm uma mente aflita? Nós temos uma mente aflita? Eu tenho uma mente aflita? Será? Você tem essa mente aflita? Pergunte-se: quais as energias que você está fluindo de suas mentes nesse instante, nesse momento? Ela está se dando no seu corpo físico, primeiro, porque você vai armazenar tudo isto. Onde é que entra o Evangelho de Jesus? Entra na reforma, entra como base, entra como uma psicoterapia. O Evangelho de Jesus está lá registrado, o maior psicoterapeuta do mundo. Consegue confundir cientistas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Não consegue entender o Cristo ainda. Talvez seja pela nossa teimosia em buscar os valores imediatos. Será que não? Pensemos um pouco nisto. Pensemos que o bem-estar físico depende primeiramente do bem-estar espiritual. Todos os nossos sentimentos que nos põem em desarmonia com o ambiente nos desequilibra. Todos os sentimentos de ordem negativa. Mas todos os sentimentos de ordem positiva vão nos equilibrar. E não há ambiente que nos desequilibre. É como se você falasse: existe a escuridão? Não existe a escuridão, existe a ausência da luz. Existe o frio? Não, não existe o frio, existe a ausência do calor. Percebe que muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com as coisas que estão ao nosso redor? Nós nos perdemos facilmente nesse momento. Por quê? Porque nós colocamos todo o sentido de vida na vida física. Precisamos entender que a vida espiritual é a verdadeira vida, mas ela vai se dar no corpo físico. Vivemos uma eternidade? Vivemos. Agora estamos vivendo a eternidade. Então não estamos trabalhando nossas mentes para pensar que daqui 30 anos, na hora que eu desencarnar, ou nós desencarnarmos, estarmos fluindo de um céu. Não, nós precisamos trabalhar hoje para estar bem hoje. Porque já vivemos a eternidade, só que temporariamente no corpo físico. Logo depois fora do corpo, e assim sucessivamente, não é? Então, nós perguntamos: o que é um sentimento que nos põe em desarmonia com o ambiente? Qual é? Tudo que seja de ordem negativa. Mas parece que o que impera em nós é uma ordem negativa. E aí nós conhecemos na nossa causa. Nós ligamos os meios de comunicação, tudo se fala em desgraça. O mal impera? Não, o mal não impera. É que o bem é tímido. O bem, ele não se expõe. O bem simplesmente faz. E nós damos muito crédito, às vezes, às notícias negativas, nós damos muito crédito a algo que seja passageiro, não é? Então, que tipo de sentimento é esse que nos coloca em rota de colisão com o ambiente que nós estamos vivendo? Porque é uma rota de colisão quando nós estamos em desarmonia. Então, nós vamos voltar, se colocar numa rota de bem-estar, não de colisão. Precisamos andar na mão, não contramão. Precisamos entender que normal não é uma normalidade. E a normalidade não é normal. Normal é normal, a normalidade é a normalidade. E nós nunca nos esquecemos que a porta do Cristo continua da mesma largura. Ela não
estreitou e enlargueceu. Assim são os ensinamentos do Cristo é o mesmo. Nós sabemos, segundo Emmanuel, que o Evangelho de Jesus já é estudado há 20 bilhões de anos nos planos siderais. E quando ele é convidado a subir a esses planos mais elevados para participar desses estudos, diz ele sentir-se um crocodilo. E o mesmo tema que nós estudamos aqui, que eles estão estudando lá, o ponto de vista deles é fantástico. Ele fica envergonhado. Por que o mesmo tema? Pelo seu estado evolutivo. É como você pegar um livro e você ler ele 20 vezes. As 20 vezes você vai encontrar algo que você não encontrou na anterior. Assim é o Evangelho de Jesus. Quanto mais evoluímos, mais aprofundamos no seu sentido maior. Então, nós precisamos entender que o ambiente que nós fomos chamados a viver, imaginamos que seja a casa espírita, seja o nosso bairro, a nossa cidade. Quem foi chamado a conviver conosco? Nossos filhos, os nossos desafetos do passado, mas também os nossos afetos. Estamos aí para estarmos juntos para o devido acerto. Então não temos a família que desejamos, mas temos a família que precisamos. E esses conflitos, esses desajustes que nós encontramos, que às vezes temos dificuldades e nos revoltamos às vezes, é por falta de solidariedade, por falta de conhecer-te a ti mesmo, por falta de ceder, porque quem não cede sofre. E a gente não fomos feitos para sofrer, não é? Então esse ambiente que nós fomos chamados a viver, vamos dar o melhor de nós. Temos hoje, por falta de palavras, o privilégio de ser espírita, de conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nos faz melhores cristãos, se nós assim desejarmos. Pensa um pouco, meus amigos. Estamos criando uma pandemia muito pior que o coronavírus que estamos vendo aí. Olha só em que situação estamos. Então, muitas vezes estamos gerando emoções que podem desorganizar todo o nosso ser. Mas podemos gerar emoções que podem harmonizar todo o nosso ser. E não só as colônias celulares do nosso corpo físico, mas desarmonizamos todo o tecido sutil da alma também. Como aquele irmão que comete um suicídio, consciente ou inconsciente, e ele vai desarmonizar todo o seu tecido sutil da alma. Depois ele vem com as consequências que vai aflorar no corpo físico. Podemos causar isso agora. E assim agravando uma anarquia do nosso psiquismo. Então, não somos médicos, não sou médico, pois ignoro totalmente a medicina, mas o nosso enfoque é espiritual, tá? Vamos buscar Jesus para dentro de nós, vamos entender que o nosso enfoque tem que ser espiritual, porque é o que sobrevive a tudo. Vamos falar da postura espiritual que devemos ter, que sentimentos são esses que nós precisamos buscar. Observemos hoje as crianças, os jovens, as pessoas de todas as idades adoecem com uma certa frequência, mas todas as enfermidades elas são muito mais psíquicas. Perdemos o controle da vida, perdemos nosso controle, perdemos o endereço de Deus, perdemos nosso próprio endereço. Não temos mais coragem de dizer não, esquecemos muitas vezes de ser pai, de ser educador, de amar de verdade, de dizer não. Então, meus amigos, pensemos em Jesus, observemos aquilo que Ele nos confiou. Observe hoje a estatística que o Brasil é um dos países que tem o maior número de consumidores de antidepressivos. E vai continuar sendo, se não buscarmos imediatamente a psicoterapia no Evangelho de Jesus, para que nós possamos estar livres dos medicamentos da medicina convencional.
Não que elas não sejam importantes, extremamente importante, todo o tratamento psicológico, psiquiátrico, psicanalista, tudo isso faz muito e é muito importante, senão não estaria aí. Mas nós podemos sim ter esse autocontrole, buscando através do passe, da autoevangelização, dos cursos básicos que a casa aí do Juca, da Luciana, do pessoal dos nossos irmãos aí estão trabalhando nessa casa que eles abriram nova. Então vamos aproveitar, vamos buscar Jesus enquanto ainda é tempo. Vamos amar, vamos ser solidários, vamos ser bons. É muito bom ser bom. Então, eu peço que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça em nossos ideais, que nós possamos estar mais vezes juntos, que nós possamos estar reunidos em breve, podemos estar todos nesse contato novamente. Que Jesus ilumine a todos, muita paz e até uma próxima oportunidade.